Retomando aqui a segunda parte, né, do nosso encontro de hoje, eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão chegando para fazer um merchandising. Uma das coisas mais difíceis na área da gestão, da administração, na pesquisa, é coleta de dados. Então, nós estamos circulando uma pesquisa, eu acredito que todos aqui devam ter recebido, e a gente agradece muito se vocês puderem responder, não essa pesquisa daqui, essa também, mas é uma pesquisa online sobre as relações entre trabalho, inovação, fatores psicossociais, cooperação nas organizações. E a resposta leva em torno de 10 minutos, 10 a 15 minutos. Então, é um auxílio muito bom. Eu agradeço se todos puderem responder. Tá? Então, merchandising feito, vamos passar aqui a parte que nos interessa mais, que é a apresentação do professor Leonardo Bassi. O professor Leonardo Bassi, inclusive, é o orientador de doutorado, né, Johan? Foi professor no doutorado do professor Johan. Isso não quer dizer nada a respeito da idade, mas sim de ter começado antes, né? E o professor Leonardo Bassi, ele é engenheiro pelo ITA, engenheiro mecânico, fez o seu doutorado na New School de Nova York, o pós-doc foi na Alemanha. Qual a instituição mesmo? Bielefeld. E ele é professor titular da Universidade Mackenzie e é uma referência nacional nessa área. E, portanto, é uma grande satisfação tê-lo aqui. A quem eu também peço uma salva de palmas. Obrigado. Bom, eu tenho trabalhado nesta área, né, de capital intelectual, capital humano, intangíveis. Não é uma área fácil, mas, vamos dizer assim, é uma área gratificante, porque, como tem muita coisa para ser feita, principalmente no Brasil, eu acho que a gente conseguir alguns resultados faz com que a gente se sinta gratificado e é uma área que eu recomendo, né, porque eu acho que ela precisa ser desenvolvida no Brasil. Bom, eu tenho trabalhado nesta área, principalmente na área de conceituação e mensuração, certo? E o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui vem de um viés um viés econômico, menos da administração e muito mais da economia, que, vamos dizer assim, é um diálogo entre duas correntes de pensamento, né? A corrente de pensamento hegemônica, que é a corrente neoclássica, e aonde a gente testou a teoria do Guilev. Por que eu estou falando que eles são neoclássicos? Porque eles partem da função de produção, né? A função de produção é um instrumento basicamente neoclássico. E a corrente marxista, né? Qual é a diferença entre as duas? Acho que uma das mais elementares, né, é que a corrente marxista acredita que o que cria valor é o trabalho. E a corrente neoclássica, né, que coloca toda a criação de valor na utilidade. Então, eu vou, vamos dizer assim, tentar ser provocativo, né, e eu vou oferecer algumas receitas de bolo para vocês, né. A receita de bolo neoclássica, ela está, vamos dizer assim, solidificada.
a receita de bolo marxista ela está em ebulição, né? Por que ela está em ebulição? Porque, vamos dizer assim, capital intelectual ou teoria do conhecimento nunca foi muito bem explorado pelos marxistas, né? E, por algumas conexões que a gente está conseguindo fazer agora, e a gente está, vamos dizer assim, colocando isso para ser avaliado, vamos dizer assim. Bom, então, tem algumas referências aqui, eu vou falar, porque essas coisas já estão colocadas em artigos, né? Alguns com relativo sucesso, outros com menos sucesso, mas eu tenho os artigos, se vocês vão ficar, acho que com esses slides, vocês vão poder ter acesso, e se tiver alguma dificuldade, é só me mandar um e-mail, eu mando os artigos. Mas acho que é fácil vocês encontrá-los na internet por meio do Google. Acho que é isso aqui, né? Então, o que eu falei para vocês, a visão clássica é a neoclássica. Eu gostaria de agradecer ao CNPq e ao MAC Pesquisa, né, porque nós estamos sendo contemplados com um dinheiro razoável. Isso daí, né, faz com que a gente se sinta mais feliz, principalmente quando a gente viaja para apresentar em congressos. Certo? Bom, então, olha, esse modelo do Guilev, né, eu falei para vocês, ele parte da função de produção neoclássica, e um dos artigos é esse daqui, né? Ele está na internet, e ele foi publicado num jornal aí que é considerado A2. A2 é uma classificação boa pela CAPES. Então, é o que faz a gente, né, ter incentivo para continuar na pesquisa também. Bom, então, qual é a estrutura do pensamento neoclássico? A estrutura do pensamento neoclássico parte da função de produção, né? E a função de produção tradicional que vocês conhecem é aquela que o Johan frisou muito bem aqui. Existem dois grandes fatores de produção, né, numa economia simples, que produzem valor, que é o capital e o trabalho. Bom, e como então, o modelo neoclássico tradicional, né, tem algumas peculiaridades que não valem a pena entrar aqui, a não ser que você queira se aprofundar no assunto, né? Você tem labor, né, trabalho e o capital, e a contribuição deles para explicar o valor adicionado. O problema é que, quando você testa a função de produção, você não consegue, certo, vamos dizer assim, explicar o valor adicionado por meio de dois fatores de produção, da forma que ela é colocada pelo modelo neoclássico, né? E aí, o que você faz? Então, deve ter um terceiro fator. Porque você tem um terceiro fator, você vai... Não pulou, né? Bom, o que eu falei para vocês, né? Não consegue explicar o valor adicionado, que para os economistas é uma variável fundamental para uma empresa, né? O que a empresa adiciona de valor, né? Não o que ela vende. Ela pode vender muito, mas pode comprar muito, e pode adicionar pouco valor, né? E aí a alternativa é isso aqui. A alternativa é, olha, eu tenho um terceiro fator. Esse eu botei I aqui, porque ele é uma abreviação para intangibles, né? Ou intangíveis. Então, aqui já tem um grande problema, né? Como o Johan mencionou para vocês. Olha, puxa vida, eu estou colocando tudo num terceiro fator. Como esses aqui eu consigo, vamos dizer assim, ter uma mensuração razoável, esse terceiro fator, o que ele é? Certo? Então, vou dar dois exemplos. É o capital humano que está dentro da empresa, certo? Ou, por exemplo, são todos os softwares,
a estrutura organizacional que está dentro da empresa. Tá. Bom, como eu não consigo dividir, eu tenho duas alternativas. Eu posso dizer que todo o valor, direto ou indiretamente, é criado pelo capital humano. Então, se é criado pelo capital humano, eu poderia dizer que esses intangíveis aí, eles representam o capital intelectual. Mas eu tenho outra alternativa. Eu não consigo fazer a divisão, não consigo argumentar que tudo é criado pelos indivíduos, então eu coloco ali, ó, boto tudo no mesmo saco, certo? Boto tudo no mesmo saco, então ó, tem o capital estrutural, o capital humano, e tudo que não foi eu não consegui mensurar pela contribuição do trabalho e pela contribuição do capital. Bom, então, vocês estão vendo que essa estrutura aqui, os intangíveis, eles vão sair como um resíduo, certo? Eles vão sair como um resíduo. Tudo que não é explicado pelo primeiro, por labor and capital, vai estar nos intangibles. A concepção marxista, não. A concepção marxista, a mensuração vai ser direta, certo? Que eu acho que é uma vantagem, né? Mas eu estou colocando aqui para vocês refletirem a respeito do assunto. Bom, então, como é que os neoclássicos resolvem esse problema? Bom, se vai sair por um resíduo, a solução parece que ser relativamente fácil, né? Olha, eu tenho o desempenho econômico. Vamos pegar, vamos argumentar que é o lucro da empresa, certo? Porque é o que sobrou para a empresa. É uma concepção que você facilmente consegue argumentar. Ou é o lucro bruto, é o EBITDA, né? O que está lá em cima, na primeira linha, a partir de tudo, que eu vou descontar tudo, né, para ver, né, o que sobra. Bom, então, esse desempenho econômico que eu tenho, puxa vida, se eu tirar o que eu consigo medir, estou pensando em capital como um ativo físico, né, aquela coisa tangível, né, eu tenho uma contribuição do ativo físico e tenho uma contribuição, vamos dizer assim, do ativo financeiro. O que é uma contribuição do ativo financeiro? Puxa vida, se eu não estivesse utilizando desses prédios, eu poderia ganhar algum dinheiro com isso? Eu posso pensar num aluguel, certo? Bom, então, aqui tem um problema para o modelo do Gu e Levy, que é o seguinte, né? O que é esse alfa e o que é esse beta? Eu tenho que ter uma boa estimativa para isso. Uma das soluções é a seguinte, né? Como é que eles resolveram o problema? Olha, eu vou ter os ganhos, né? Esse é o desempenho econômico. Mas o desempenho econômico, eu vou, vamos dizer assim, normalizar os lucros. Ou eu vou argumentar o seguinte, olha, esses lucros aí, se eu tenho uma pessoa entrando hoje na empresa e ela vai fazer a diferença, né, ela vamos dizer assim, o cara, certo? Eu acredito que os meus lucros vão ser maiores a partir da entrada desse intangível na empresa. Então, uma das soluções do Gu e Levy é o seguinte, ó, eu vou, né, normalizar os meus ganhos, mas vou dar pesos diferentes. Tá? Bom, isso é um problema. Por que eu dou peso diferente? Mas tem uma solução prática para isso. Bom, os caras acertaram nesses pesos, então eu posso ver a sensibilidade dos meus resultados mudando a alterando, vamos dizer assim, os pesos. E ver se o resultado é robusto à mudança de pesos.
Se for robusto, pode ser no seguinte sentido: eu mudo os pesos e o resultado permanece, né? Puxa vida, então deve ser o seguinte, ó, eu queria dar peso maior para os lucros futuros, mas o lucro de hoje também está sendo influenciado pela pessoa que entrou há 3 anos. Então, eu não preciso fazer uma ponderação diferente. Então, eu estou colocando para vocês os questionamentos e as soluções para os questionamentos. Certo? Quer dizer, isso eu não vejo como um grande problema para o modelo neoclássico. Bom, então vamos lá. Como é que eles resolveram? Como é que a gente resolveu, né? Porque vocês vão ver que num artigo aí, que vocês podem ler se quiserem, a gente deu pesos diferentes para os anos, certo? E os pesos, um jeito de dar peso é esse daqui. Não quero entrar, né? E vocês vão ver que o lucro futuro tem um peso maior. Mas você poderia mudar isso não é um problema sério, eu imagino. Bom, então, ó, eu pego. Como é que eu calculo o desempenho econômico? É simples, eu faço uma somatória dos EBITDAs. Certo? Puxa vida, então eu tenho o desempenho. E o intangível vai sair como um resíduo. Bom, então eu tenho mais 2 passos, né? Tirar a contribuição do capital físico, né? O K da função de produção, ou o C de capital, como é escrito em português, na função de produção, e tirar a contribuição do ativo financeiro. Mas tem mais algumas coisas que contribuem. Não tem problema, você colocaria os outros fatores, né? Soma a contribuição deles. Bom, então, ó, aqui um grande problema, mas é o que eu falei para vocês. Eu também acho que tem uma solução prática razoável. Qual é a solução prática razoável? Ó, qual é o rendimento do ativo físico? Certo? Quanto que o capital daria para mim? Bom, como eles têm, vamos dizer assim, uma sustentação na economia, você tem vários artigos que fazem esse cálculo da contribuição do capital físico. E você tem vários artigos que fazem, por exemplo, uma contribuição do capital financeiro. Certo? E aí você fala, puxa vida, mas parece que eu colocar numa caderneta de poupança, eu estou ganhando, sei lá, 6% no Brasil. Mas por que seria menor para os Estados Unidos? Então, esse foi um questionamento que nós tivemos no artigo, certo? Quando a gente submeteu vamos dizer assim, a precariedade da justificativa para essas 2 coisas. Mas eu não vejo isso como um grande problema. Por que eu não vejo isso como um grande problema? Porque eu posso, vamos dizer assim, fazer estimativas melhores para isso. Certo? Então, isso, para mim, baseado nos modelos econômicos, eu não vejo grande problema. Bom, então, ó, a contribuição, o Intangible Drive Earnings, certo? A contribuição do capital intangível é o que eu tenho de desempenho econômico, né? Os EBITDAs normalizados, tirado da contribuição que eu consigo enxergar, os tangíveis. Certo? Bom, isso daí, gente, aí eu tenho mais um problema, isso também foi questionado para a gente, pelo seguinte, por quê? Eu preciso, vamos dizer assim, calcular os IDEs por um período de tempo relativamente longo. Quem foi treinado como economista, né, e acredita, vamos dizer assim, por teoria ou por testes empíricos, que existe uma tendência as taxas de lucro irem para uma média, né, ou as taxas de crescimento irem para uma média, aceita isso como um grande resultado. Né? Por quê? Olha, os IDEs,
quando eu estou colocando uma pessoa na empresa, né, a contribuição dessa pessoa é mais relevante nos primeiros anos. Certo? E aí o que eles fizeram? Eles falaram o seguinte, ó, eu tenho que fazer esses IDEs crescerem, eu calculei os IDEs, certo? Então, eu vejo como eles variam nos 3 primeiros anos pelo crescimento das vendas. Porque se o intangível está fazendo uma diferença, essa diferença poderia aparecer no crescimento das vendas. Depois não, porque todas as empresas, né, elas copiam ou inovam. Então, eu não sou o único que estou colocando lá intangíveis. Estou chamando de intangíveis. Capital. Não sou o único que estou colocando capital intelectual lá. Tá? Então, por conta disso, existe um decréscimo para uma convergência da taxa de crescimento da economia, que eles argumentam que a taxa de crescimento da economia, ela, historicamente, você pode comprovar que, para uma grande parte de países, é 3%. Certo? Então, eu tenho... Bom, então, vocês estão vendo que aqui, ó, daqui para frente, eu tenho, né, o que eu vou chamar uma perpetuidade. Por que eu estou falando isso, né? Porque tudo isso aqui eu vou ter que trazer para o presente. Certo? Tudo isso eu vou ter que trazer para o presente. Não é problema nenhum. Porque se eu tenho o IDE, eu, vamos dizer assim, inflaciono, crescimento, e deflaciono, decréscimo. Trago para o presente. Então, isso aí não seria um problema. Tá? Mas aí tem outro problema. Bom, então, vocês entenderam? Ó, até agora, como é que nós estamos? Nós estamos aqui. Né? Eu pego os ganhos passados, ganhos futuros, normalizo. Dou mais peso para esse. Não é problema se você não acreditar que eu tenho que dar mais peso para o futuro. Muda os pesos, vê quão sensível os resultados são as alterações das minhas suposições. Certo? Tem o ganho normalizado, tiro dos ativos físicos, tiro dos ativos financeiros, isso é a contribuição do IDE, certo? Trago para o presente, eu tenho o capital intangível da empresa. Por quê? Ó, quando eu estou calculando o IDE, eu estou calculando um fluxo. Mas, se você pegar, por exemplo, o Gary Becker, né, que é, vamos dizer assim, acho que, que ganhou o prêmio Nobel pela teoria do capital humano, não é o fluxo que é mais relevante, é o estoque. Certo? Então, eu tenho que calcular um estoque de capital intangível. E eu calculo. E qual é a argumentação, eu acho, qual é a argumentação do Levy e onde estão os problemas? Puxa, então deixa eu voltar aqui. Bom, onde estão os problemas? Porque eu não quero entrar nos, vamos dizer assim, no resultado empírico, porque eu tenho os resultados empíricos aqui, mas eu acho que a discussão teórica é mais relevante. Bom, quando eu vou trazer para o presente, eu tenho que utilizar uma taxa de desconto. Certo? E esse foi um problema que o Levy teve, né, e que a gente teve também. Nossa, essa taxa de desconto, ela parece arbitrária. Bom, qual foi a solução que a gente deu para o problema? Olha, se eu tiver um intervalo para variação da taxa de desconto, e isso não afetar o resultado, eu tenho um modelo meio, vamos dizer assim, imune a cacetadas. Certo? Por quê? Eu vou variar a taxa de desconto e os resultados não mudam muito. Tá? Bom, então, para isso aqui, nós fizemos variação, né, da taxa de desconto, e isso foi, eu acho que, permitiu que o artigo fosse aceito. Porque os resultados são robustos,
certo? Os resultados não variam quando você varia a taxa de desconto, dentro de um certo período, dentro de um certo intervalo para a taxa de desconto. Olha, mas deixa eu ficar um pouquinho mais nisso daqui, pelo seguinte, ó, o GU e Levy, eles são muito ambiciosos, certo? No seguinte sentido, puxa vida, eu tenho um estoque de capital intangível que não está no balanço, certo? E quando eu tento explicar o valor de uma empresa pelos tangíveis, eu não consigo. Então, eu sou ambicioso, sim. Eu vou somar esse intangible junto com o tangible. O tangible você pega dos balanços, né? Você pega o assets lá, certo? E é isso aí, porque eu sou bom no meu modelo, vai ter uma ótima relação com o valor de uma empresa, o valor de mercado de uma empresa. Mas os caras são mais atrevidos ainda. E eu acho que é assim que tem que ser. Puxa, você pega o Brasil, você tem 300 empresas que são de capital aberto, que você tem o valor de mercado para essas empresas. E você vai tentar explicar o valor de mercado pela soma do estoque de intangíveis mais o estoque de tangíveis. Mas e o resto das empresas? Não tem problema. Eu criei um modelo baseado em dados contábeis. Se eu consigo fazer testes e comprovar a relação entre o que eu chamo, né, os direcionadores de valor, a soma dos tangíveis mais intangíveis, para explicar o valor da empresa, e eu preciso de dados contábeis, eu consigo explicar o valor das empresas de capital fechado. Porque eu estou me baseando em dados contábeis. Certo? Então, isso é uma proposição, vamos dizer assim, arriscada, agressiva, mas eu acho que a universidade tem que, né, vamos dizer assim, acatar essas teorias, porque a universidade tem que ver o novo. Tá? Então, isto é, na minha opinião, relativamente novo. Bom, então, antes de ir para o teste, eu acho que esta é a compreensão do modelo. E eu trabalhei em alguns setores para isso daqui, certo? Bom, então, vamos lá. Olha, vocês estão vendo que eu preciso de dados financeiros, né? Dados de balanço. Então, a gente usou, a gente pegou, o Mackenzie comprou, assinou uma base chamada DataStream, que é uma base mundial. E essa base mundial, ela permite que você faça o teste para países do mundo. Então, nós estamos testando para os Estados Unidos, certo? Com resultados relativamente satisfatórios. Eu vou apresentar isso num congresso em Paris, não para desse artigo, mas eu coloco aí a referência do outro artigo, que está em inglês, mas acho que é de fácil compreensão. Bom, agora vamos ao novo, né? O novo é isso aqui, ó. Certo? Esse é o artigo, certo? Ele foi apresentado num congresso em Paris, em julho do ano passado, e foi apresentado em outubro de 2012 num congresso sobre teoria do valor do trabalho que ocorreu na Universidade de Brasília, certo? Bom, então, ó, aonde está a grande sacada marxista, né? E que eu acho que deva ser explorado. Obviamente, o que eu estou falando para vocês, eu falei o seguinte, ó, os marxistas esqueceram o conhecimento, certo? Esqueceram, estavam, acho que, mais preocupados em defender um modelo de planejamento centralizado, que a gente sabe que não deu certo,
certo? Então, a gente tem que buscar novos caminhos aí. Bom, quando você lê o Capital lá, tem uma coisa lá que passa batida, na minha opinião, porque ninguém explorou, certo? É a diferença entre trabalho simples e trabalho complexo, certo? E, a minha leitura o trabalho complexo cria mais valor que o trabalho simples, certo? E, além disso, o trabalho complexo eu não consigo realizar sem um estoque de conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. Então, essa é a conexão que eu fiz, né? Como o pessoal gostou, né? Eu estou, né? Às vezes, estou comendo até comida francesa. Certo? Então, vamos lá. Gente, vamos pegar uma empresa que varra o chão. Certo? O CTI aqui contrata uma empresa para varrer o chão. Eu não preciso de pessoas qualificadas para varrer o chão, certo? É uma tarefa que você, em 3 ou 4 minutos, eu acredito, você fala, você pega uma vassoura, faz isso, você varre o chão. Esse é um trabalho simples. Mas, vamos imaginar que você queira fazer uma Ferrari, certo? Uma Ferrari não custa 2 milhões à toa, certo? Uma Ferrari tem algumas características, por exemplo, você está correndo a 350 km por hora e você vai ter que brecar. E tem que parar num espaço relativamente curto. Então, o teu breque tem que ser muito bom. Ele não pode derreter. O teu motor, para chegar a 350 km por hora, ele tem que ser muito bom. Então, na hora que você está fazendo uma Ferrari ou um celular novo, eu não estou dizendo a produção do celular, eu estou dizendo a concepção do celular, certo? Por exemplo, agora a Samsung tem um celular, né, que você move com a vista, certo? É outra inovação, né, que vem da empresa. Eu nunca achei na minha vida que eu vou precisar de um celular que mova com a vista. Mas, né, para as pessoas mais novas, os caras estão falando o seguinte, é uma necessidade que você não percebeu que você tinha. Certo? Tá, então, necessidades são criadas também, às vezes. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte aqui, o trabalho complexo cria mais valor que o trabalho simples. Então, eu tenho uma conexão com a teoria do valor-trabalho e uma conexão aonde eu preciso de uma teoria do conhecimento. Por que eu preciso de uma teoria do conhecimento? Puxa vida, o trabalho complexo, para você bolar uma Ferrari, você precisa, pelo menos, ter um conhecimento das Ferraris anteriores. Como é que eles chegaram naquele motor? E por que esse motor está perdendo do motor da Lamborghini? Por que ele está fazendo 550 quando a Lamborghini consegue ter 700 cavalos vapor? Certo? Porque a Aston Martin agora está vindo com um de 800. Eu não estou discutindo, vamos dizer assim, a necessidade. Eu estou discutindo a relação entre trabalho complexo e conhecimento. E por conta disso, né? Por conta dessas coisas aqui, a grande discussão que eu imagino vai estar aqui, para terminar esse negócio. Então, falta esse mais um, mas acho que dá tempo. Este movimento do trabalho simples em relação ao trabalho complexo é um movimento histórico também, certo? Se você pegar os primórdios da humanidade, você não tinha uma locomotiva, mas você precisava caçar. Mas por que você está falando de caça? Porque tem vamos dizer assim, outra variável fundamental que tem que ser acrescentada ao, vamos dizer assim, modelo marxista. Certo? Que, por exemplo, às vezes eu não tenho muito conhecimento acadêmico.
Neymar. Mas eu tenho uma criatividade absurda, estonteante. E talvez, na idade da pedra, eu precisei muita criatividade para matar um dinossauro. Certo? Não sei se eles coexistiram, acho que não. Certo? Daqui a pouco, né, eu vou chegar na Bíblia aí. Né, tudo existiu ao mesmo tempo aí. Tá? Bom, mas essa evolução histórica, certo? Fez com que, hoje, para diversos setores, por exemplo, você precise do trabalho humano qualificado, que precisa de um estoque de conhecimento, do varredor do chão dentro da empresa, mas o que era comum nos modelos anteriores, certo? Matéria-prima, capital físico. E eu coloquei aqui intangíveis também. Por quê? Porque isso eu vejo claramente quando eu estou fazendo as minhas pesquisas. Certo? Eu fui treinado, por exemplo, em econometria. Né? Mas hoje tem um software chamado Stata, certo? Que eu incorporo no meu dia a dia. E a incorporação desse intangível, por que é intangível? Porque tem, vamos dizer assim, um conhecimento documentado. Certo? Ele está documentado, esse conhecimento, que eu vou utilizar junto com o meu trabalho qualificado. E isso que vai produzir valor hoje em dia. Certo? Se vocês puderem dar algum crédito, né, para essa concepção, você vai ter isso aqui, ó, para a gente terminar. Que não vai dar tempo de falar dos testes. Né? Mas os testes estão nos artigos, então vocês podem verificar lá, certo? Bom, então, ó, como vamos dizer assim, os marxistas acreditam que o trabalho é importante, você raciocina em termos da taxa de lucro em 3 componentes. Isso não tem nada de ideológico, né? É uma decomposição da taxa de lucro. A primeira decomposição da taxa de lucro é a taxa de criação de excedente, né? Que nos primórdios era chamada de taxa de exploração. Né? Por quê? Você põe o lucro em cima e o salário embaixo. E qual é a argumentação minha? Bom, se você utiliza primordialmente trabalho complexo, você vai ter uma taxa de excedente maior. Certo? Isso é interno à empresa. Certo? O segundo componente é a taxa a composição orgânica do capital. Certo? O que é essa composição orgânica do capital? O capital variável, né, um fixo mais a variável, que você pode transformar nisso aqui. É só dividir por V. Né? Então, você vai ver que em cima tem embaixo tem o capital constante dividido pelo capital variável. O que é esse capital constante? Né? São as matérias-primas que estão entrando no processo de produção. Então, quando eu utilizo trabalho complexo, por exemplo, eu vou dar um exemplo com a produção de cana. Brasil relativamente à Índia. Hoje você tem um trabalhador, certo? Então você vai ter o salário de um trabalhador. Mas esse trabalhador vai processar uma quantidade de matéria-prima absurda quando ele usa uma colheitadeira. Certo? Então você poderia dizer, nossa, a composição orgânica do capital vai cair. Certo? Por quê? Porque eu estou jogando fora trabalhadores, estou ficando com uma massa salarial menor e vou ter uma quantidade de matéria-prima processada maior. O problema de uma quantidade de matéria-prima processada maior é que você não sabe se ela está sendo processada
uma quantidade maior mantendo o preço ou se o preço está caindo também. Por conta disso, o sinal da composição orgânica do capital, ele é indeterminado. Certo? Ele tem que ser resolvido empiricamente. É essa a minha argumentação. E a terceira coisa... Opa, esse aqui é o teste, deixa eu voltar. Bom, e uma terceira coisa que você tem é a rotatividade do capital. É o terceiro componente da taxa de lucro. A rotatividade do capital é quanto que eu rodo, né, matéria-prima, por exemplo, em relação ao capital físico que eu utilizei. A minha argumentação é que se eu tenho trabalho complexo dentro de uma empresa, por exemplo, um departamento de vendas, né, se eu tenho um departamento de vendas, eu vou colocar pessoas criativas e qualificadas. E isso vai fazer com que a rotatividade do capital seja maior. Então, a rotatividade do capital, para mim, não é um dado por setor, depende de empresa por empresa, e o trabalho qualificado é fundamental para determinar a diferença. O trabalho qualificado vem de um estoque de conhecimento. Estoque de conhecimento é o capital intelectual. Certo? Então, eu me sinto à vontade de dizer, e não ter medo de dizer, que capital intelectual sim pode ser incorporado na teoria marxista. Certo? O capital intelectual é um estoque de conhecimento. Eu não estou muito preocupado em medir o estoque de conhecimento. Eu estou preocupado em ver os resultados. Certo? Apesar de que eu posso ter, por exemplo, seu argumento que qualificação, como o Gary Becker, qualificação está relacionada com educação, e educação está relacionada com salário, quanto mais qualificada a pessoa, maior o salário dessa pessoa. Então, eu também poderia ter uma mensuração indireta pelo número de qualificados de uma empresa. Como é que eu meço essas coisas? Dá para medir, porque eu tentei medir. Qual é o número de pessoas com PhD que você tem? Qual é o número de mestres que você tem? Qual é o número de trabalhadores braçais que você tem? E aí você faz as relações, vê as empresas que têm mais e tenta associar com uma maior explicação para a taxa de lucro. Certo? Ao contrário dos modelos de finanças, de discount cash flow, a taxa de lucro é fundamental para os economistas. Por quê? Porque elas mensuram uma coisa importante que vem da teoria, que é o excedente dividido pelo capital utilizado para produzir esse excedente. Certo? Eu espero que eu tenha sido claro, né? Mas os artigos podem dar uma ideia melhor para vocês. E essa é uma coisa que nós estamos, vamos dizer assim, tentando avançar. Mas como qualquer avanço, né, às vezes, né, porque eu estou usando isso aqui no mestrado e no doutorado, os manos e as minas pira. Mas essa é a função da universidade. Certo? Falou. Tá, é isso aí. Tá, muito obrigado. Eu acho que aqui nenhum humano, nenhuma mina pirou, não, viu? Se a gente não tivesse comentado a profissão dos três, acho que a gente não teria dificuldade de imaginar que são professores, né? Todos com muita didática, exposições muito claras. Então, eu vou chamar o professor Johan, o professor Edmundo, para que a gente possa agora interagir mais com vocês e pedindo, por favor, então, que todas as observações, perguntas, questionamentos sejam feitos no microfone, porque esse evento está sendo gravado. Tá bom? Você também pode perguntar para a gente mesmo. Pode.
Tiago vai fazer esse trabalho logístico. Bom dia a todos. Parabéns pelas excelentes apresentações. Eu estou com uma dúvida que eu queria dirigir ao professor Edmundo. Isso, né? Nessa pesquisa que você fez, você comentou que utilizou muitas variáveis com uma relação de causa e efeito, né? Eu queria saber se você também chegou a avaliar se essas variáveis teriam apenas uma correlação ao invés de um nexo causal. Eu tive a impressão que algumas variáveis ali não se enquadrariam nessa relação das causas e efeito, né? E uma segunda questão dentro daqueles indicadores que você mostrou, eu percebi também que existem alguns trade-offs entre eles, né? Em algum momento você tem uma maior receita com uma base de funcionários. Em outro momento, a gente deseja evidenciar um maior número de funcionários qualificados como um indicador de inovação. Como que você também abordou a questão de trade-offs dentro dessa pesquisa? Obrigado. Seu nome? Plínio. Plínio. Obrigado, Plínio. Depois eu acho que é interessante o professor Johan e o professor Basso comentarem sobre esse mesmo problema, porque eles são muito mais entendidos nesse assunto do que eu, né? Do ponto de vista prático e teórico, a relação de causalidade entre variáveis sempre vai ser uma atribuição da causalidade sempre vai ser um problema grande, né, em qualquer trabalho do campo das ciências sociais, né? Muito mais fácil nas ciências duras você atribuir causalidade, né? A gente sabe que se eu aquecer a água a 100 graus no nível do mar, o resultado vai evaporar. Mas nas ciências sociais, eu colocar 5 doutores de PhD e depois falar que depois de 5 anos surgiu uma inovação. Mas essa inovação for por causa daqueles 5. E de repente eu estou bravo com a empresa e falo assim, não, esses 5 não tiveram nada a ver com a produção daquela inovação. Então, realmente, a atribuição de causalidade em ciências sociais não é fácil, né? Parte muito mais a validade, né, o convencimento do leitor que está lendo o seu artigo ou os seus resultados passa muito mais pela validade do construto conceitual que você cria para tentar justificar por que essas variáveis levam a aquele resultado, do que uma comprovação realmente... É lógico que tem que ser respeitada aquelas 3 bases, né? Um vem antes do outro, né? A associação, né? Mas, mesmo assim, isso reside muito no discurso da análise do seu modelo conceitual, né? E vários outros trabalhos. Então, por exemplo, na relação causal entre investimento em P&D e inovação, né? É como se fosse já um conhecimento sedimentado, né, por causa de N trabalhos que já existem há muito tempo, que mostram que você investir em um laboratório de pesquisa ou ter trabalho complexo com pessoas, isso é um insumo que possivelmente leva a empresa a obter inovação. Então, há um nexo, né, teórico nisso. Então, é um pouco nisso que eu me baseei para construir aquele modelo que eu apresentei lá, né, dos esforços, com o desempenho inovador, com o desempenho organizacional. Agora, em relação aos trade-offs, o que normalmente a gente costuma fazer quando a gente tem um conjunto grande de variáveis e, às vezes, uma variável é conflitante com a outra, você cria indicadores agregados, né? E aí você tem medidas estatísticas, como o alfa de Cronbach, né, que você junta todas essas variáveis, de repente, em uma única variável, e você usa essa única variável para poder mensurar os vários aspectos que você quer medir com uma só variável, né? E esse indicador te dá uma medida de quão bom esse indicador agregado para não ter que ficar usando várias outras variáveis para tentar explicar um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que se o Johan e o professor quiserem comentar um pouquinho sobre isso, fiquem à vontade, tá? Não sei se respondi, tá? Muito obrigado. Na verdade, a única coisa que eu queria acrescentar é que, mesmo os testes estatísticos que existem hoje para fazer a avaliação de causalidade, como
o teste de causalidade Granger, etc., eles requerem uma base histórica e uma análise muito aprofundada da série para que você chegue a uma conclusão. E, por isso mesmo, o principal elemento em ciências sociais vai ser sempre o construto teórico, como o próprio professor Edmundo enfatizou. E na composição de modelos de fatores, existe a possibilidade, sim, de você criar fatores que podem não ter plenamente uma associação adequada entre as variáveis que foram compostas no fator. Aí é uma questão de se testar outras hipóteses. Recompor, reestruturar aquele modelo de fatores, testando a exclusão, por exemplo, de uma das variáveis que compôs o fator, a inclusão de novas variáveis que tenham surgido para tentar enriquecer o trabalho. Ciência. Ciência ela está sujeita a isso. Você, no dia seguinte ao que você acabou de publicar, você começa a pensar, puxa, eu podia ter feito algo melhor. E a nossa vida é justamente tentar trazer esse algo melhor quando tem uma mudança significativa, uma contribuição efetiva. Eu acho que algumas vezes dá para apelar para a econometria, né? Se o modelo permitir a econometria. Então, por exemplo, você tem aqueles testes de causalidade de Granger, você tem modelos em painel dinâmicos, onde você pode verificar que a tua preocupação, né, se a variável independente é independente mesmo, ou se ela é independente, dependente, né, e tem essa circularidade aí. Então, eu acho que um jeito é tentar utilizar os avanços da econometria para tentar te ajudar na resposta, né? E em ciências sociais o negócio é muito complexo, né? Porque, às vezes, a causa, quando você estuda, por exemplo, causa em ciências, a causa sempre vem antes da consequência, né? Mas, por exemplo, se você pegar as ciências sociais, você tem um aumento das vendas em outubro. E a causa é o Natal, que vai ocorrer em dezembro. Então, então você precisa tomar muito cuidado, né, se você está falando de ciências sociais ou se você está falando de ciências naturais. Mas para isso também tem salvação, né? Qual é a salvação? Você analisa muito bem o que você quer e coloca algumas hipóteses. Para mim, a causa não antecede a consequência. Isso. Eu acho que isso na minha opinião, é plausível. E utilizar a estatística, a econometria, a matemática, né, onde eles podem ajudar, certo? Eles não ajudam na teoria, eu acho, né? Trabalho complexo, você não formula com matemática. Teoria do excedente você não formula com matemática. Mas você pode utilizar a matemática e os modelos estatísticos para tentar quantificar essas coisas. É isso aí. Agora tem uma segunda pergunta. Eu vou pedir, por favor, para se apresentar. Ele já se apresentou, o nome e a instituição. Bom dia a todos. Meu nome é Mauri Paz, eu sou da Roberto Bosch, né, da Autopeças. Parabéns ao professor Marcos aí por mais uma manhã de inovação, né, sempre recheada de pessoas cultas, né, e que muitas vezes, por algum motivo, questões de opiniões geram algumas polêmicas. Eu acho que a polêmica é interessante porque a gente cresce com isso. A minha pergunta, né, vai para o professor Edmundo, posso se estender para o professor Johan e o professor Leonardo, é o seguinte, na questão de organização, certo? Temos, dentro da pesquisa, a gente verificou que tem as que inovam e as que não inovam. As que inovam, né, elas vão se manter e até mesmo com objetivo de crescimento. E, para inovar, eu vejo a seguinte questão, tem que ter a criatividade. Criatividade, desenvolvimento dos seus projetos, de
serviços e produtos, criatividade de utilização dos seus recursos econômicos, porque hoje a gente precisa fazer muito com pouco. Mas a minha pergunta cai das não inovadoras. A empresa que não inova, vai chegar uma hora, ela vai morrer. Para que ela possa sobreviver, certo? Será que em algum momento ela não inova em pequenas intensidades? Marcos? Amaury Paz. Amaury. Obrigado, Amaury. Quer dizer, aquele discurso que se não inovar morre, no Brasil a gente tem que pontuar um pouco, né? Porque a gente vê que 77% das empresas no Brasil não inovam. Estão vivas, né? E vão continuar vivas por muito tempo. Então, realmente, o Brasil é um país sui generis, né? Que a inovação é importante, não quero dizer que eu sou um defensor da inovação, e todos nós aqui, mas o Brasil precisa ainda melhorar muito alguns mecanismos de mercado e de concorrência para que o empresário possa sentir, não sei aonde, talvez no bolso mesmo, que a inovação realmente, se não inovar, realmente vai morrer. Por enquanto, alguns morrem, né? De 87 mil, 57 mil não inovam e continuam vendendo, porque o nosso mercado é um pouco assim. Mas, enfim, agora, a questão da operacionalização de um conceito sempre é difícil, né? O que é amor, né? Você pergunta aí. Você sabe o que é sei, mas então me explica. Explicar já é difícil, mas vamos medir então. Bom, aí medir complica mais ainda, porque como que eu vou operacionalizar o amor? Número de flores que eu recebo por mês, número de cartões, se compra tudo o que eu peço. Dá para operacionalizar, lógico que dá. E aí fazer uma pergunta para medir numa escala de 0 a sei lá o que o amor. A inovação também carece desse mesmo problema. O conceito pode ser simples. Quando você vai operacionalizar o conceito para tentar medir, é um reducionismo que a gente faz. E quando a gente faz esse reducionismo, a gente deixa um monte de coisa fora, né? Então, realmente, você perguntar se uma empresa é inovadora não é uma coisa dinâmica. Infelizmente, o conceito é dinâmico que a gente operacionaliza de uma maneira estática. Então, é um pecado falar assim, só 33% das empresas no Brasil, no último triênio, das pequenas e médias, inovaram. De repente, pode ter sido mais. Que esse é o seu ponto, por causa que em um ano antes, né, daquele triênio, ela fez uma inovação de processo ou de produto e inovou. Mas exatamente naquele triênio ela não inovou, então não é mais inovadora. E no próximo triênio pode ser que ela volte a ser inovadora. Então eu vejo isso como uma limitação das pesquisas baseadas na metodologia do Manual Oslo, mas que é uma maneira que a gente precisa ter para fazer a categorização e fazer algumas análises. Mas que eu concordo plenamente com você que isso é um conceito dinâmico e que não é ser ou não ser inovadora, e mais eu acho em termos de estar ou não estar, né? Você pode ter momentos mais inovador, menos, uma inovação mais radical, uma inovação mais incremental. Acho que eu acho que é mais importante, de repente, o caminho a ser trilhado do que o tique lá na caixinha, se é inovador ou não, né? Porque você vai perceber que, para ser inovadora, você vai ter que ter um conjunto de processos muito bem sistematizados na sua organização, que você vai ter que geri-los todo santo dia, devagarinho, para que essas coisas ocorram, né? E isso vai ser mais importante do que o licenciador chegar num certo período e falar, hoje eu não sou inovador, mas eu sou uma empresa inovadora. Mas esse triênio eu não fui inovador, mas eu tenho um monte de processos que eu faço todo dia, que é exatamente com vistas a inovar, né? Então, acho que esse estado de espírito do empresário é importante, né? Trabalhar para inovar, independente se nesse triênio, esse semestre, ele inovou ou não, né? Não sei se respondi, tá? Não, tá ótimo. Só uma colocação, né? Eu também vejo na questão das organizações que não inovam, né? Elas devem estar sobrevivendo enquanto não existe a concorrência. A partir do momento que ela tiver a concorrência, certo? E essa concorrência começar a inovar, a tendência é dela acabar morrendo. Obrigado. Só um pequeno comentário aqui. É interessante que nós temos o professor Edmundo enfatizando a inovação, o professor Johan enfatizando o capital intelectual, sua valoração financeira, e agora o professor
professor Leonardo Basso trouxe a teoria marxista, o trabalho como criação de valor e a questão do trabalho complexo. E aí o professor Edmundo foi muito claro de dizer que nós temos conceitos, mas o conceito ele precisa ser entendido dentro do seu contexto. Nenhum botequinho de esquina que você entrar hoje é igual ao que era 5 anos atrás. Não existe um carrinho de pipoca que é igual ao que era anteriormente. Oficina mecânica, escritório de contabilidade. Então, nós estamos, na verdade, falando muito mais em termos de intensidade e profundidade de um processo. Mas essas coisas fazem parte da dinâmica não é nem do mercado, da sociedade moderna, de modo que a inovação ela está acontecendo a todo momento, em todos os locais e das várias maneiras diferentes. É uma questão de profundidade, abrangência e intensidade. Nessa linha aí, eu gostaria de complementar o seguinte, né? Uma das variáveis fundamentais para você medir inovação é design, certo? Talvez o design tenha menos a ver com, vamos dizer assim, um acúmulo de conhecimento acadêmico e mais com criatividade, certo? Mas se você pegar, por exemplo, talvez uma Lamborghini não seja muito mais potente que uma Ferrari, mas consegue vender mais por conta do design. Então, até o design de um boteco começa a influenciar, né? E outra coisa que é dificílimo de medir, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é a inovação de processo, né? Quando eu fiz uma pesquisa, porque eu estou trabalhando muito com inovação, a gente está usando os dados do IBGE, e o IBGE tem basicamente inovação de produto. E eu fiquei muito decepcionado que eu tentei replicar, vamos dizer assim, um construto de inovação do Manual de Oslo, que é desenvolvido até aqui pelo Instituto de Geociência da Unicamp, com o professor Furtado e o professor Quadros. E um orientando meu foi para o Rio de Janeiro, e ele voltou lá e falou, não tem doutor nas empresas. Eu falei, não, você deve ter coletado errado. Volta lá e coleta os doutores. Porque no Manual de Oslo, né, doutor é fundamental para a inovação de produto. E, na verdade, é o seguinte, não tem doutor trabalhando nas empresas no Brasil, certo? Então, o que a gente tem que se perguntar é se a Siemens, que tem mais de 50% da força de trabalho, são doutores, está errada ou nós que estamos errados. Certo? Então, a gente vai ter que repensar o modelo, vamos dizer assim, de desenvolvimento brasileiro. E para isso, esse trabalho complexo é fundamental, a educação é fundamental. Mas tem uma grande parte da inovação, por exemplo, essa inovação de design, a inovação de processo, que é difícil de medir. Então, talvez muita empresa brasileira esteja fazendo essa inovação de processo, né? Um jeito de medir isso é se tem redução de custo, né? Isso não significa que eu estou fazendo para o bem ou para o mal. Eu posso fazer uma inovação onde eu estou reduzindo o custo porque eu resolvi, né, reativar a produção de carvão, certo? Mas, puxa, isso para o meio ambiente pode ser muito maléfico, né? E é para a gente também. Mas carvão, eu tenho intensidade, custa menos, eu vou, né, voltar com a produção de carvão. Então, nem toda inovação, vamos dizer assim, é uma inovação que você sabe os efeitos de longo prazo dessa inovação. E o que a gente deve estar esquecendo, por exemplo, é muita inovação de processos que as empresas fazem. E isso é difícil de você medir. Ninguém pergunta... poucos perguntam quantos designs você fez no ano passado. Isso aí. Bom dia, meu nome é Rose, eu sou de Jaguariúna e
mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida pela Unifai, São João da Boa Vista. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a banca. Gostaria de saber dos doutores se vocês entendem e quais seriam os liames que o capital intelectual pode estabelecer em relação ao desenvolvimento sustentável, considerando essa grande inovação que a gente vem passando, né, e a necessidade que nós teremos daqui para frente de realmente inovar e mudar. Eu vou dar uma informação, não sou palestrante. Nós temos um projeto que estamos quase concluindo aqui no Gaia, e, inclusive, o André, aqui, da Ibramed, é uma das empresas participantes, que é a adequação de empresas do setor de equipamentos eletromédicos a normas ambientais. E com o conceito da sustentabilidade ampliado, do tripé da sustentabilidade. O instrumento é o capital intelectual. Inclusive, o nome do projeto é Capital Intelectual como instrumento para desenvolvimento de organizações sustentáveis. Porque, se ela não é sustentável, ela está agredindo o meio ambiente, está gerando resíduos perigosos ou está promovendo uma condição de trabalho que não é dignificante ou não é salubre, eu vou precisar de injeção de conhecimento para reorganizar esses processos, produtos, etc. E a base é o capital intelectual. E ele é muito interessante como instrumento de sustentabilidade, primeiro por causa disso, porque, para eu desenvolver uma organização melhor, eu vou precisar de conhecimento. O conhecimento é o motor que move a humanidade. Né? Tudo que tem nessa sala, com exceção do ar e da água e nós mesmos, é fruto do conhecimento. Então, o capital intelectual é uma denominação desse conhecimento. E, então, a questão da inovação ela está presente no capital intelectual. O capital intelectual é um ativo econômico, ele gera valor econômico, ele está presente na dimensão econômica. E ele é resultante do ser humano, porque nós temos informações, dados, etc., nos vários equipamentos, mas conhecimento só existe na mente humana. E ele jorra de forma mais abundante na medida em que as condições são favoráveis ao ser humano. Então, através do capital intelectual, a gente chega nesse estado de sustentabilidade que se quer. A gente integra no mesmo elemento a demandas econômicas, ambientais e sociais. Por isso que a gente trabalha com isso aí, capital intelectual como instrumento para a sustentabilidade. Acho que não sei se eu vou falar a mesma coisa, mas respondendo bem sinteticamente, é de extrema fundamental importância, porque a partir do momento que o conceito hoje é desenvolver coisas que sejam economicamente viáveis, ambientalmente corretas e sociais, vai se exigir muito mais do trabalho complexo, soluções, porque antes era só o imperativo econômico, da eficiência, então era mais simples, vamos assim dizer. Agora, além de eu ter uma eficiência econômica que eu tenho que buscar, essa racionalidade econômica do agente econômico, ainda tem que pensar em uma solução que não agrida e seja socialmente correta. Então, o capital intelectual tem uma peça fundamental, ele vai ser cada vez mais importante porque vão ser somente soluções criativas, inusitadas, que vão alterar a realidade na qual a gente está vivendo de um extremo consumo dos nossos recursos naturais. Como disse o Amaury, a gente aprender a fazer mais com menos, que é uma questão da sustentabilidade fundamental. Eu acho que a conexão, a inovação, para você inovar, você precisa de criatividade e você precisa de um estoque de conhecimento. E aí você vai ter que direcionar isso para o que você acha que vai agredir menos o meio ambiente. Essa discussão ainda não está sendo muito bem explorada no Brasil. E eu acho que quando a gente está reativando
vamos dizer assim, a geração de energia por carvão, eu me pergunto por que não ficar com as velhas hidrelétricas. Mas aí, mesmo que elas agridam um pouco o meio ambiente. Aí você sempre vai ter um jogo de o que você acha mais relevante. Apenas complementando, na verdade, o que eu queria sugerir é que a gente tentasse pensar também na visão que eu mencionei sobre a classificação do capital intelectual como sendo capital humano, ou capital estrutural e o capital relacional. Se você olhar a definição de capital relacional em particular, você vai perceber que há um requisito ali de interação com todos os stakeholders da organização e, portanto, ali você constrói sustentabilidade. E o interessante de você olhar a questão da sustentabilidade como sendo um fator de capital, uma geração de valor para a organização, é que você cria argumentos para que a organização desenvolva ações sustentáveis, pois, através dessas ações sustentáveis, você está cumprindo a função social da empresa que eu mencionei do Friedman de criar valor. Então, você relaciona atitudes sociais sustentáveis com a criação de valor. Uma parte disso vem da necessidade da sociedade também cobrar mais as empresas dessa questão. A partir do momento em que a sociedade começa a pressionar mais as organizações na existência de parâmetros adequados de relação dessas organizações com a sociedade, você cria a pressão delas inovarem e desenvolverem maior capital relacional. Tá? A assessora do Deus Cronos nos avisou aqui que temos 10 minutos. Viu? Bom dia a todos, meu nome é Celso Capovilla, eu sou da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. E eu deixo à vontade da mesa quem queira responder a questão. Todos comentaram, o professor Basso comentou agora, o professor Edmundo também, a respeito aonde ocorre efetivamente a inovação no país. Diferentemente, fazendo uma comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, como o professor colocou, arredondando aí uns dados do Pintec, por exemplo, de uns 2 anos atrás, 80% dos doutores existentes nos Estados Unidos, eles estão nas empresas. Por exemplo, o Google é a maior concentração de PhDs que existe nas empresas. No Brasil, isso ocorre mais ou menos em 20% apenas. Ou seja, todos os nossos doutores aqui no Brasil estão nas universidades, no meio acadêmico, fazendo as suas pesquisas aplicadas ou pesquisa pura. Mas o ciclo da inovação, ele se completa sempre quando, até o manual de Oslo coloca bem claramente, ele se completa quando ele chega na sociedade e é aceito aquele serviço, aquele produto, etc. Então, o que ocorre efetivamente aqui? A pesquisa também mostrou que não sei quantas empresas, aí, 70% delas não fazem inovação, mas estão aí sobrevivendo. Tá? Então, nós temos o quê? Um buraco de inovação, porque nossos doutores estão nas universidades, as universidades precisam da iniciativa privada para colocar essas inovações, para serem efetivadas, serem colocadas então no mercado, serem colocadas na sociedade. Então, esse buraco existe realmente e ele nos afeta e o que precisaria ser feito para que ele fosse minimizado? Simples, né? Ninguém tem resposta. Bom, eu acho que a gente tem que caminhar para a inovação de produto. Então, se você pegar, por exemplo, essas empresas que inovam muito no mundo, a inovação precisa de, vamos dizer assim, pessoal qualificado. O problema, então o problema, eu acho que o problema está com o Brasil, certo? Então, essa é a minha, vamos dizer assim, o diagnóstico, né? Agora, tem jeitos de minimizar?
Bom, puxa vida, nós temos um monte de doutores nas universidades, e parece que as empresas, né, as empresas piram com os doutores dentro da empresa, né? Então, eu preciso de melhorar essa relação empresa-universidade, certo? Então, para isso daí você tem várias alternativas. Isso, quer dizer, as receitas de bolo já existem, é só pegar e começar a trabalhar em cima disso. Então, eu preciso de uma maior interação universidade e empresa. Então, aonde está dando certo? Puxa, na China está dando certo? Certo? Na Coreia do Sul deu certo? Como é que eles fizeram? Certo? Como é que eu melhoro essa integração? Agora, eu não na minha cabeça está claro que, por exemplo, para eu ter uma Embraer, eu preciso de gente muito qualificada dentro da Embraer também. Então, eu vou ter que caminhar para um modelo onde eu vou precisar de empresas, que eu não quero defender setor, porque esse negócio de escolher setor, né, parece que é meio complicado. Você tenta eleger, né, uma história do Brasil, você tenta eleger os ganhadores, e a gente não foi muito feliz nisso, né? Então, eu acho que você tem que escolher, né, empresas e apostar nessas empresas. Como? Relação empresa-universidade, fundos para inovação, e verificar com os que deram certo, ou os que estão avançando muito. A China é um exemplo, certo? A China, ela cresceu muito com baixa produtividade, porque tinha um grande, vamos dizer assim, excedente populacional. Mas, na minha opinião, ela está migrando para o modelo de alta produtividade. Esse modelo de alta produtividade, ele é baseado em inovação, certo? Então, quer dizer, o trabalho é muito produtivo, ele é baseado em inovação. E esse modelo, e para a inovação, eu preciso de gente muito qualificada. Eu preciso de gente que realize trabalho complexo. Então, a interação universidade, empresas, e a incorporação de doutores pelas empresas, na minha opinião, é fundamental. E eu dei jeito de minorar, é a relação. Mas vamos examinar quem está dando certo, o que está fazendo. Nós estamos quase com o tempo esgotado. Eu tinha até dito de não ter mais nenhuma pergunta, mas parece que você está querendo. Então, a última pergunta, e aí eu vou pedir para só uma pessoa da mesa responder, para a gente ser pontual. Meu nome é Cristiano Breda, sou professor universitário, trabalho com treinamento organizacional, sou mestre em ciência política e estou mestrando na Universidade Autônoma de Lisboa em psicologia. Eu vejo que a grande dificuldade nossa de capital intelectual é colocar em prática esse capital dentro da organização. Uma coisa é eu ter o capital, a outra coisa é o planejamento desse capital. Então, eu não sei como vocês podem nos ajudar, dando uma dica, alguma coisa assim, até para que a gente que está em sala de aula incentive, né, o aluno que está aumentando o seu capital intelectual, ele executar de fato isso daí dentro da organização, para que a organização possa, enfim, ser mais criativa, mais produtiva e tudo mais. Obrigado. Então, eu vou falar bem direto. Você falou para dar dica. 2 dicas simples. Aumentar a cooperação interna. Aumentar a cooperação interna, porque isso faz aumentar, potencializa a geração do conhecimento individual e organizacional e tornar as atividades mais complexas, fazer o que em RH chama job enrichment, agregar novos desafios. Tem maneiras de fazer isso, mas são 2 caminhos seguramente efetivos para conseguir cooperações em todos os níveis, interdepartamentais, dentro do grupo, e
Job Enrichment, enriquecer cognitivamente as tarefas. Com isso, você mobiliza o potencial das pessoas e todos saem ganhando. Aí você integra as 3 dimensões da sustentabilidade. Você vai ter mais inovação, ganhos econômicos, direciona essa inovação para o caminho correto, tem a questão ambiental, e você tem o ganho humano, porque a dimensão social da sustentabilidade, na minha visão, tem que começar com o trabalhador, da própria empresa. Tudo bem? Bom, eu agradeço a presença de todos, a participação da equipe. Não parece, mas um evento como esse aí tem, não sei se vocês veem, né, gente que fala de lá, manda recado, então toda uma logística aí organizada. Agradeço a todos, não vou citar nomes nesse momento, e agradeço nesse foco da equipe o professor Johan, que foi ele que planejou essa manhã, ele que convidou. Eu achei que ficou um formato muito interessante, a composição dos 3, a abordagem dos 3, abordagens complementares. Para mim, foi uma manhã enriquecedora, né? Agradecer a presença de vocês, informando que as cópias desses slides serão encaminhadas para vocês junto com o certificado de participação. Novamente, né, os nossos patrocinadores pedem, então, para vocês preencherem aquela pesquisa, por favor, 10 minutos. E, claro, agradeço em especial aos 3 professores que disponibilizaram aí seu tempo, vindo até aqui, nos brindando aí com conhecimentos muito interessantes. Tá? Então, uma salva de palmas aí para todos.